dia. Estamos aqui iniciando uma gravação aqui de um vídeo aula para a turma do 9º ano, componente curricular Língua Portuguesa, destinado aos alunos da Secretaria Municipal de Educação de São João da Canabrava. Aqueles que estudam na sede do município, no ginásio municipal João José Batista, bem como os que estudam também na comunidade de Conceição. Eu sou o professor Antônio Valdemar, divido essas gravações com a professora Samara e com o professor Teodoro Neto. A nossa temática é características do poema. E aí, inicialmente, a gente vai fazer um paralelo entre poesia e prosa, entre prosa e poesia. A prosa ocorre em linhas corridas, ou seja, linhas longas, enquanto que a poesia, os versos são linhas breves. Às vezes não ocupam o espaço todo do papel. A organização na prosa, o texto se organiza em parágrafos. Na poesia, organiza-se em estrofes, os versos se juntam em grupos, que chama-se estrofes. Na prosa, geralmente não apresenta rima, a prosa não é rimado. A poesia pode ser rimado, mas também há poesias que não apresentam rimas. Geralmente a prosa tem um enredo, ou seja, um desfecho, uma história, dependendo se for um texto narrativo. A poesia geralmente expressa questões emocionais internas, principalmente a poesia de caráter lírico. Predominam a narração e a descrição na prosa, narração, descrição e também a dissertação. Na poesia, sem predomínio de formato, ou seja, a poesia pode ocorrer sem expressão de sentimentos, pode ter poesia descritiva, também pode ter poesia narrativa, enfim, não tem um formato único. A prosa pode não apresentar preocupação com a forma, ou seja, você escreve de qualquer jeito. Organizando em parágrafos, tá bom. Às vezes nem organiza em parágrafos, em tópicos. E a poesia não, ela apresenta preocupação com a forma, ou seja, os versos são organizados, obedecendo a muitos critérios, principalmente se for uma poesia mais clássica. Se for uma poesia mais moderna, quebrou-se os preceitos da modernidade, do advento do romantismo para cá. Alguns poetas desprezaram alguns preceitos da poesia. Mas o ritmo é muito presente, a musicalidade e outros elementos característicos da poesia. Característica do gênero poema/poesia. Poema e poesia são sinônimos. Poema é o formato do texto. A poesia é a parte abstrata do texto. Mas também ora é empregado também com o mesmo sentido de poema. E uma das características muito presentes na poesia é a rima, a organização dos versos em estrofes, o ritmo, a poesia apresenta ritmo, musicalidade. Tanto é que muitas poesias são musicadas. Versos, ou seja, não existe poema sem ser organizado em versos. Repetições, pode ocorrer repetições de palavras, de expressões. A linguagem é muito literária, não existe poesia sem presença da linguagem literária. Na prosa há texto sem linguagem literária. Na prosa só tem texto, só tem linguagem literária se o texto for literário. Mas quando o texto é jornalístico ou científico, de caráter científico, ou de caráter dissertativo, não tem linguagem literária. Na poesia, a linguagem é conotativa, ou seja, nós temos uma presença muito forte de conotação. A linguagem figurativa. Na prosa não há linguagem figurativa. A linguagem é denotativa.
é direta. E a gente vai se entrar em tentando explicar alguns elementos da poesia. O primeiro elemento que a gente chama a atenção é o verso e a métrica. Eles estão muito próximos, porque o verso é cada linha do poema, na linguagem popular também. E a métrica seria o tamanho do verso, a extensão de cada verso. O verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que eles apresentam. De acordo com o tamanho de cada verso, a quantidade de sílabas poéticas, esses versos recebem nomes. Nós temos aí 10 nomes de versos. Desde os versos que têm apenas uma única sílaba poética aos que têm 10 sílabas poéticas. Mas também nós temos versos de 11 sílabas e de 12 sílabas, que não estão colocados aqui. Que não é muito comum. Mais comum, o de 12 sílabas até é mais presente. Versos monossilábicos são versos com uma única sílaba poética. Versos dissílabo, versos com 2 sílabas poéticas. Verso trissílabo, aí nós chamamos tri é 3, sílabo, sílaba. Verso com 3 sílabas poéticas. Versos tetrassílabos, tetra significa 4. Verso com 4 sílabas poéticas. Pentassílabo, verso com 5 sílabas poéticas, que eles também podem ser chamados de redondilhos menor. É mais comum se chamar versos pentassílabos de redondilhos menor. Hexassílabo, verso com 6 sílabas poéticas. Heptassílabo, verso com 7 sílabas poéticas, que também são chamados de redondilhos maior. Versos de 5 sílabas são redondilhos menor e de 7 sílabas, redondilhos maior. É muito comum essa expressão usada na poesia. Octassílabo, verso de 8 sílabas poéticas. Eneassílabo, verso com 9 sílabas poéticas. Decassílabos, versos com 10 sílabas poéticas. Endecassílabo, versos com 11 sílabas poéticas. Não é muito assim usual, a gente não vê tanto, mas existe. Poemas com versos de 11 sílabas. Agora os dodecassílabos, versos com 12 sílabas poéticas, é muito. Tem alguns poetas brasileiros que optaram por essa medida de versos. Que esse nome também pode ser que esses versos de 12 sílabas poéticas são chamados também de alexandrinos. Versos alexandrinos. Os versos regulares também são chamados de versos isométricos. Iso significa igual, versos que têm a mesma medida. São aqueles que possuem a mesma medida poética, a mesma quantidade de sílabas. Tem poemas que o primeiro verso tiver 10 sílabas, até o último vai ter 10 sílabas. Os sonetos mesmo é um exemplo disso. Versos livres, também chamados de versos heterométricos. Hétero significa diferente, são aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, versos irregulares, poemas que apresentam versos com muitos tamanhos. O primeiro pode ter 2 sílabas, o terceiro pode ter 10, enfim, sem uma medida definida. Versos brancos são também chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquema de rimas. No entanto, podem apresentar medida. Versos sem rimas são chamados versos brancos. Estrofes. Já vimos que as estrofes é um conjunto de versos. Representa um conjunto de versos de acordo com cada agrupamento. As estrofes são classificadas em. Também, de acordo com o número de versos, as estrofes recebem seus nomes. Existem estrofes
monóstico, estrofe com um único verso. Estrofe dístico, que é chamado estrofe com 2 versos. Tercetos, estrofe com 3 versos. Quadra ou quarteto, estrofe com 4 versos. Quintilha, estrofe com 5 versos. Quintilha vem de quinto, de 5. Sextilha, de 6, estrofe com 6 versos. Septilha, estrofe com 7 versos. Oitava, estrofes com 8 versos. Nona, estrofe com 10 versos. E décima, estrofe com 10 versos. É muito comum, muito característico, é muito presente na poesia, estrofes com 4 versos, que é quarteto, com 3 versos, que são terceto, com 5 versos, que é quintilha, mas existe estrofe com toda essa numeração, até com mais versos. As rimas. As rimas estão associadas à sonoridade. Rimas está muito ligada ao som produzido, que coincide o som de um verso com o som de outro verso, geralmente no final do verso, mas pode também não ser somente no final. Rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontecem com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados versos brancos. Nós já havíamos falado que os versos que não têm rimas são chamados de versos brancos. Rimas internas, aquelas que aparecem no interior do verso. Não é muito característico. É mais característico a gente encontrar rimas no final do verso, que são chamadas rimas externas. Rimas externas, aquelas que aparecem no final do verso. De acordo com o lugar que a rima se encontra, ela se classifica em internas ou externas. E de acordo com a posição de cada rima, elas vão se classificar em emparelhadas, rimas opostas, rimas alternadas e rimas mistas. Rimas emparelhadas, as rimas que sucedem duas a duas, ou seja, AA, BB. Depois nós vamos colocar exemplo para mostrar o que é esse AA, esse BB. Rimas opostas, as rimas que se opõem, A, B, B, A. Rimas alternadas, AB, AB. Rimas mistas, as que não apresentam outras combinações. As que apresentam outras combinações, não precisa ser essas combinações que nós estamos apresentando nesse slide. E também existe outros tipos de classificação de rima, de acordo com a classe gramatical, mas no nosso livro não aborda essa classificação de rimas, até porque é um conteúdo já mais elevado, viu? Vocês terão a oportunidade de estudar as rimas ricas, as rimas pobres, enfim, as rimas preciosas em outra etapa de estudo. Eu mesmo, quando vim estudar essa classificação de rimas, já foi na universidade. O soneto. O soneto é uma composição poemática de forma fixa, composta de 14 versos, dos quais são 2 quartetos. As 2 primeiras estrofes são estrofes de 4 versos, pelo qual chamamos quartetos. E os 2 tercetos, as 2 últimas estrofes são de 3 versos, a gente chama tercetos. O soneto surgiu na Itália. Quem criou os primeiros sonetos foi Francisco Petrarca. Provavelmente
na poesia italiana da sua época. A data de nascimento de Petrarca, 1304 a 1374. E o soneto ganhou assim o gosto dos poetas. A palavra soneto é de origem italiana, que significa pequeno som, ao referir-se à sonoridade produzida pelos versos. Trazemos aqui um soneto de um poeta piauiense, Da Costa e Silva. Nós temos aqui a imagem de Da Costa e Silva, a foto dele. Da Costa e Silva é um poeta da cidade, nascido na cidade de Amarante, no Piauí. Amarante é a cidade que fica à beira do Rio Parnaíba. O título do poema é Saudade. E o soneto nós podemos observar, só mostrando aqui mais uma vez. Nós temos uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos, uma estrofe de 3 versos, outra estrofe de 3 versos. As estrofes de 4 versos são chamadas de quartetos. E as estrofes de 3 versos são chamadas de tercetos. O soneto sempre vai ser assim, ele nunca vai mudar. Tentando apagar aqui esses riscos. O soneto, ele sempre é rimado, é de forma fixa, ou seja, os versos são sempre com a mesma medida poética. Esses aqui são versos decassílabos, mas existem sonetos de versos de 12 sílabas poéticas chamados de sonetos alexandrinos. Mas o gosto maior dos poetas é pelos sonetos decassílabos. E vejamos aqui a leitura aqui desse soneto de Da Costa e Silva. Saudade é o título. Saudade, olhar de minha mãe rezando, e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, o rio. Cantigas de águas claras soluçando. Noites de junho, Caboré com frio, ao luar sobre o arvoredo piando, piando, e à noite as folhas lívidas cantando, a saudade infeliz de um sol de estio. Saudades, asa de dor do pensamento, gemidos vão dos canaviais ao vento, ai mortalhas de neve sobre a serra. Saudade, o Parnaíba velho monge, as barbas brancas alongando e ao longe, o mugido dos bois da minha terra. Podemos observar pela característica aí, pela temática do poema, do soneto, ele retrata situações vivenciadas na sua região. Ele cita o rio Parnaíba, cita o frio do mês de junho, o caboré, que é uma ave de costumes noturnos, enfim. E retrata todos aqueles elementos que lhe faz sentir saudade. Desde a sua mãe rezando, até o mugido dos bois. Nós destacamos nesse soneto as palavras que estão rimando, principalmente a rima em si. Porque é a palavra que está rimando, mas a rima não é a palavra toda, é só a coincidência sonora do final de uma palavra com o final de outra. Às vezes pode ocorrer que a coincidência sonora seja uma palavra toda. Vejamos que a primeira rima a gente identificou com a letra A, que é a forma correta de identificar a rima, as rimas. A segunda rima se identifica com a letra B, tudo em letra maiúscula. A terceira rima aí, o terceiro verso é a mesma rima, que é a rima IU, ficou com a letra B. E o quarto verso é a mesma rima ANDO, que é a letra A. No segundo quarteto nós temos novamente frio, que vai rimar IU, que vai rimar com estio, ou seja, o primeiro e o quarto versos estão rimando um com o outro.
e o segundo com o terceiro verso estão rimando. Piando com cantando, ando. Veja que a primeira rima foi ando, A-N-D-O. A segunda rima foi I-O, de frio, de rio, novamente de frio e de estio. Já os terceiros vai mudar, já mudou a rima. A rima já apresenta a terceira rima, que é ento. Ento de pensamento, ento de vento, letra C. E a quarta rima foi erra, de serra, que vai aparecer no último verso agora também, erra de terra. E ento de pensamento e ento de vento. E aí a quinta rima foi onge de monge e onge de longe. Ou seja, no máximo, os sonetos apresentam 5 rimas. Tem sonetista que coloca apenas 4 rimas, A, B, C e D. Outros optam pela quinta rima, que é a letra E, viu? Aqui nós vamos observar o quê? O esquema de rimas do soneto Saudade. A primeira estrofe ficou A, B, B, A. A segunda estrofe ficou B, A, A, B. A terceira estrofe ficou C, C, D. E a quarta estrofe ficou E, E, D. É muito provável que às vezes você vê uma questão do vestibular ou do Enem que eles colocam o esquema de rimas dessa forma. Eu coloquei aqui identificando por estrofe, mas eles em vestibular ou em Enem eles colocam já vão colocando assim seguida a primeira estrofe, aí já coloca na mesma linha a segunda, terceira e quarta. E aqui a gente apresenta também o quê? A escansão de alguns versos. Para mostrar que quando você vai dividir um verso em sílabas poéticas, você faz a escansão do verso. E aí nós trouxemos apenas esse pequeno exemplo do poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Vejam. Amor é fogo que arde sem se ver. Veja que nós temos aí 10 sílabas poéticas no primeiro verso. E tivemos aqui uma elisão. O que é elisão? Quando junta uma sílaba de uma palavra com a sílaba de outra palavra, juntando uma sílaba poética somente. Aqui, ó. Que arde. A conjunção que mais a primeira sílaba da palavra arte. Juntou numa única sílaba poética. Isso é chamado de elisão. Não tem no livro de vocês, mas a gente trouxe a título de conhecimento. Outro verso. É ferida que dói e não se sente. É ferida que dói e não se sente. Veja que nesse verso aqui só contou até a sílaba sem. Por quê? Porque só conta até a última sílaba tônica. A sílaba ti não é sílaba tônica, é sílaba átona. E ela já está no final. E aí não conta ela como sílaba poética. Mas... ó, veja que aí, ó. Foi colocado até entre aspas. Sem é a sílaba tônica. Só conta até ela. Conselho no nariz que eu nunca tinha visto. Outro verso. É um contentamento descontente. É um contentamento descontente. Novamente, só conta até o tem, que é a última sílaba tônica. O outro verso. É dor que desatina sem doer. É dor que desatina sem doer. Eu costumo fazer a escansão assim como se estivesse cantando o verso. Não só eu, mas é uma técnica que a gente usa para fazer a escansão correta do verso. É cantar o verso. Alguns professores dizem, vamos cantar esse verso. O que é cantar? É fazer a escansão das sílabas poéticas.
e obrigado. Meu abraço aos alunos do 9º ano, da sede do município e da comunidade.